Já aconteceu de você entrar em uma sala, no seu local de trabalho, em uma festa, até mesmo em um evento familiar, e perceber que não faz parte daquilo. Você está lá. Está sorrindo. Está fazendo tudo certo. Mas parece que está assistindo a vida acontecer a um passo de distância. Não porque você não pertença, não porque alguém o tenha excluído. É algo mais sutil. É a sensação de que a conversa está acontecendo em um canal e você está sintonizado em outro. Se você é de Aquário, essa não é uma sensação passageira. Ela o acompanha em amizades que nunca se aprofundam, em empregos que parecem bons no papel, mas são vazios na realidade, em ambientes onde todos parecem confortáveis, exceto você. Você começa a se fazer perguntas que não diz em voz alta. Por que isso parece errado? Porque vejo coisas que os outros não veem. Porque me encaixar parece perder algo importante? Isso não é constrangimento. Não é ego. E definitivamente não é uma falha de personalidade. É o que acontece quando sua essência não se encaixa com o mundo em que você está inserido, não importa o quanto você tente ajustar sua sintonia. E agora, enquanto tudo parece estar mudando mais rápido do que qualquer um consegue acompanhar, essa sensação não está diminuindo. Pelo contrário, está ficando mais forte. Então, hoje, não vamos falar de características ou rótulos. Vamos falar sobre por que Aquário muitas vezes se sente deslocado e como esse desconforto pode, na verdade, estar apontando para o seu verdadeiro lugar. Parte 1. Aquário nunca foi feito para o momento presente. Existe um tipo específico de frustração que não vem do fracasso. Vem do momento certo. De perceber que você está pronto para conversas que ninguém mais quer ter ainda. De enxergar as falhas nos sistemas que todos ao seu redor ainda defendem. De sentir uma impaciência silenciosa. Não porque você seja imprudente, mas porque o mundo insiste em se mover mais devagar do que sua mente. Se você é de Aquário, essa tensão aparece cedo. Você percebe padrões antes que sejam óbvios. Você sente quando uma ideia, uma regra ou uma tradição já deu o que tinha que dar, mesmo que ainda seja amplamente respeitada. Você não está tentando se rebelar. Você está tentando atualizar algo que deixou de fazer sentido anos atrás. Mas aqui está o conflito sobre o qual ninguém te avisa. A sociedade não recompensa a perspicácia imediatamente. Ela recompensa a previsibilidade. Ela recompensa as pessoas que repetem o que funciona, não as pessoas que questionam por que funciona. Então, enquanto os outros se sentem seguros seguindo o roteiro, você se sente preso a ele. As reuniões parecem girar em círculos. Os conselhos parecem ultrapassados. As expectativas parecem ter sido escritas para uma versão sua que não existe mais. E o mais estranho é que você não está com raiva. Você apenas chegou cedo. Cedo à mudança, cedo ao desconforto, cedo à percepção de que o jeito antigo não comporta o que está por vir. É por isso que tantos aquarianos se sentem como se estivessem em uma sala que ainda não os alcançou. Como se você tivesse chegado com o mapa mais claro, mas ninguém estivesse pronto para analisá-lo. Isso não é impaciência. É a visão de futuro encontrando a inércia. E, com o tempo, essa colisão cria uma profunda e silenciosa sensação de deslocamento. Não porque você não pertença a lugar nenhum, mas porque você não pertence mais a este lugar. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu como se estivesse esperando não por permissão, mas que o mundo chegasse à mesma conclusão que você já havia chegado? Esse é o dilema de Aquário. Você não está em descompasso com a realidade. Você está em sintonia com o que a realidade está se tornando. E quando você entende isso, a sensação de ser muito diferente começa a parecer menos uma falha e mais um sinal de que seu papel nunca foi se encaixar no momento presente, mas sim desafiá-lo, expandi-lo, silenciosamente, preparar as pessoas para o que está por vir. Parte 2. O distanciamento emocional é uma estratégia de sobrevivência, não frieza. Em algum momento da sua vida, alguém provavelmente disse isso sobre você. Talvez gentilmente, talvez não. Você é difícil de decifrar. Você não se abre facilmente. Você parece distante. E você se lembra de ter ouvido isso e pensado, isso não é verdade. Porque por dentro você sente tudo. Você sente a tensão quando o ambiente muda. Você sente a decepção antes mesmo que alguém a diga. Você sente a corrente emocional subjacente a conversas que parecem bem na superfície. Mas eis o que a maioria das pessoas não entende.
Você não processa as emoções da mesma forma que elas. Quando as emoções ficam intensas, confusas ou reativas, algo em você não se entrega. Réqua, não para se desconectar, mas para enxergar com clareza, porque o caos turva o julgamento. E você aprendeu, muitas vezes desde cedo, que clareza é sobrevivência. Então, enquanto os outros desabafam, entram em espiral ou reagem em tempo real, você pausa. Você observa o tom de voz. Você rastreia padrões. Você espera a fumaça emocional se dissipar antes de falar. Para o mundo exterior, essa pausa é mal interpretada. Eles pensam que você é frio. Pensam que você não se importa. Pensam que você é emocionalmente indisponível. Mas, da sua perspectiva, a sensação é bem diferente. Você não está distante. Você está equilibrado. Você cria distância não por falta de sentimentos, mas porque sente demais para arriscar perder o controle. Você entende como a emoção pode se tornar irracional, destrutiva ou manipuladora rapidamente quando não é controlada. Por isso, você escolhe a contenção em vez da expressão, a estabilidade em vez do drama, a precisão em vez do ruído emocional. E sim, isso incomoda as pessoas porque vivemos em uma cultura que confunde intensidade emocional com profundidade emocional, onde ser barulhento é confundido com honestidade e reagir rapidamente com autenticidade. Sua calma é interpretada como ausência. Sua contenção é interpretada como indiferença. Mas a verdade é que seu distanciamento emocional não é uma barreira. É um filtro. É como você protege seu mundo interior de ambientes que exigem reação em vez de compreensão. É como você se mantém firme quando todos ao seu redor estão sendo levados pelo momento. E, com o tempo, essa estratégia se torna instintiva. Você não se fecha. Você se afasta, não por falta de interesse, mas porque a clareza sempre foi o seu lugar mais seguro. Parte 3. Você se identifica mais com ideias do que com grupos. Existe um motivo para você nunca ter sido realmente uma pessoa de grupo. Não é porque você não gosta de pessoas. Não é porque você não consegue socializar. E definitivamente não é porque você se acha superior a ninguém. É algo mais sutil do que isso. Você pode entrar em uma sala, rir nos momentos certos, acompanhar a conversa e ainda assim se sentir completamente desconectado, não emocionalmente ferido, apenas sem raízes. Porque você não se conecta através da semelhança. Você não cria laços por meio de hábitos, tendências ou pontos em comum superficiais. Você cria laços por meio de ideias, por como alguém pensa, pelo que essa pessoa defende quando isso lhe custa algo, se suas palavras correspondem às suas ações, quando ninguém está olhando. Você pode gostar de pessoas, pode até se importar com elas. Mas se não houver um senso de direção compartilhado, integridade, curiosidade ou visão, você sente isso imediatamente. E uma vez que você sente, não consegue mais ignorar. É por isso que sua vida muitas vezes se preenche de conhecidos em vez de tribos. As pessoas presumem que seja porque você mantém distância. Mas a verdade é que você está sempre à procura de ressonância. Você quer conversas que levem a algum lugar. Quer conexões que desafiem pressupostos, não apenas reforcem o conforto. Quer sentir que estar junto significa algo além de matar o tempo. E quando um grupo existe apenas para manter o status quo, para repetir as mesmas histórias, proteger as mesmas crenças, evitar as mesmas perguntas difíceis, você se distancia. Não dramaticamente, não com raiva. Você simplesmente se desvincula. Porque, para você, pertencer nunca foi sobre se encaixar em um molde pré-existente. É sobre alinhamento. É sobre aquele raro momento em que você encontra alguém ou entra em um espaço onde seus pensamentos não precisam ser traduzidos, suavizados ou explicados. Onde a curiosidade é bem-vinda em vez de reprimida. Onde ideias não são tratadas como ameaças. A maioria das pessoas constrói comunidade por meio da familiaridade. Você a constrói por meio de valores compartilhados. E isso torna seu pertencimento mais raro, porém mais profundo. Você não está procurando por uma multidão. Você está procurando por coerência. Então, quando você se sente desconectado em grupos, não é porque você é antissocial ou difícil. É porque seu sistema nervoso sabe a diferença entre proximidade e alinhamento. E, uma vez que você entende isso, a questão muda. Não se trata mais de por que não me encaixo,
mas sim de quem realmente se identifica com a minha visão de mundo. Para você, pertencer nunca foi uma questão de números. Sempre foi uma questão de significado. Parte 4. O mundo em transformação está despertando sua percepção. Algo parece diferente ultimamente. E não é só você. A maneira como as pessoas falam, como trabalham, como definem sucesso, identidade, até mesmo a verdade. Coisas que antes pareciam sólidas agora parecem temporárias. Regras que faziam sentido estão sendo questionadas ou silenciosamente ignoradas. E o futuro que todos prometeram ainda não chegou. Estamos vivendo uma transição que ainda não tem um nome claro. Identidades antigas estão perdendo força. Novas estão se formando, mas são instáveis, não testadas, inacabadas. E se você é de Aquário, esse espaço intermediário te atinge mais forte do que a maioria, porque você consegue vê-lo acontecendo em tempo real. Você percebe quais ideias estão ultrapassadas, mesmo quando as pessoas ainda estão emocionalmente apegadas a elas. Você pressente para onde as coisas estão indo muito antes de haver palavras para descrevê-las. Você sente a tensão entre o que é e o que não pode continuar assim por muito mais tempo. Essa percepção não é reconfortante. Ela cria atrito. Você é solicitado a viver por regras que parecem expiradas. Espera-se que você se comprometa com sistemas que você já vê se desintegrando. Dizem-lhe para planear um futuro que não se assemelha ao que está a preparar internamente. Assim, acaba por ficar suspenso, não totalmente alinhado com o passado, não totalmente apoiado pelo que está para vir, simplesmente no meio. E esse meio pode parecer solitário porque é difícil de explicar a quem ainda se sente ancorado. Difícil falar sobre mudanças que ainda não chegaram por completo. Difícil justificar o desconforto quando nada desmoronou oficialmente. Mas eis o que importa. Este espaço intermédio não é um erro. É uma zona de pressão. É onde a consciência se aguça. É onde as suposições desatualizadas finalmente perdem o seu poder. É onde as novas estruturas começam silenciosamente a tomar forma. Todas as grandes mudanças da história começam aqui. Antes de existir a linguagem, antes de o movimento ter um nome, antes de o resto do mundo admitir que algo já não funciona, pessoas como você não prosperam na certeza. Prosperam na tranchikao. E embora este momento possa parecer inquietante, também está a ativar algo essencial em si. A capacidade de ver para além do familiar e de se manter consciente enquanto o chão se move. Não está perdido neste mundo em transformação. Você está desperto dentro disso. E essa consciência, por mais desconfortável que seja, é exatamente o que te coloca em posição de lidar com o que está por vir, antes mesmo que a maioria das pessoas perceba que a mudança é inevitável. Parte 5. Você foi condicionado a ser diferente, a não ser aceito. Muito antes de ter palavras para isso, você sabia que algo em você não se encaixava. Não de uma forma dramática, não de uma forma que o fizesse se destacar de propósito. Era mais sutil do que isso. Você fazia perguntas que diminuíam o ritmo da conversa. Você percebia inconsistências que as outras pessoas ignoravam. Você conectava ideias que não deveriam combinar ainda. E em algum momento, você captou o sinal. Não é assim que as coisas funcionam. Você está pensando demais. Porque não pode simplesmente deixar para lá. Então, você aprendeu. Aprendeu a observar em vez de se intrometer. A refletir sobre as coisas em vez de reagir emocionalmente. A ajustar seu tom, seu ritmo, sua presença para não interromper o fluxo. Não porque você tivesse medo, mas porque você era perspicaz. Você conseguia sentir quando sua curiosidade deixava as pessoas desconfortáveis. Quando sua honestidade era prematura. Quando sua maneira de ver as coisas não combinava com o ritmo ou as prioridades das pessoas ao seu redor. Com o tempo, essa percepção se transformou em condicionamento. Você se tornou o observador, aquele que lê o ambiente antes de falar, aquele que se mantém mentalmente engajado enquanto se contém emocionalmente. E essa estratégia funcionou. Ela te manteve seguro, te manteve independente, te impediu de ser mal interpretado com muita frequência. Mas também deixou uma marca. Como adulto, você pode se pegar presumindo distância antes que ela aconteça, esperando desconexão mesmo em momentos que são, na verdade, abertos. Mantendo um pé fora do círculo por precaução. Você nem sempre percebe isso em tempo real. Manifesta-se como hesitação,
como contenção emocional, como uma crença silenciosa de que a verdadeira compreensão é rara e temporária. A verdade é que você não aprendeu a ser aceito. Você aprendeu a ser diferente sem causar atrito. E embora isso o tenha tornado adaptável, atencioso e autossuficiente, também obscureceu algo importante: a diferença entre proteger sua individualidade e ocultar sua presença. Você não cresceu aprendendo a se misturar. Você cresceu aprendendo a se manter ligeiramente à parte e ainda assim funcionar. Compreender essa distinção é importante porque a sensação de desconexão que você sente agora não é uma falha de personalidade ou uma limitação social. É o eco de uma habilidade que você desenvolveu sendo uma que te ajudou a sobreviver, mas que pode não ser mais o único caminho a seguir. E quando você enxerga isso com clareza, pode começar a escolher a conexão intencionalmente, em vez de esperar o distanciamento por padrão. Parte 6. Aquário sente-se mais solitário em meio à multidão. Você não se importa de ficar sozinho. Na verdade, a solidão muitas vezes parece limpa, silenciosa e revigorante. O que te esgota não é o isolamento, mas sim estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir invisível. Você pode estar em uma sala lotada, cercado por conversas, risos e movimento, e se sentir mais sozinho do que jamais se sentiria sozinho. Não porque alguém seja indelicado, não porque você seja excluído, mas porque nada na sala fala a sua língua. Conversas superficiais se estendem sem significado. Opiniões são repetidas, não examinadas. A energia flui rapidamente, mas nada se aprofunda. E algo dentro de você se desliga, não emocionalmente, mas instintivamente, porque seu sistema sabe a diferença entre conexão e proximidade. Você não precisa de interação constante. Você precisa de troca autêntica. Estar perto de pessoas que não compartilham seus valores, que não são curiosas, reflexivas ou honestas, cria um tipo específico de solidão. O tipo de solidão que surge da necessidade de se manter presente em espaços que exigem que você se diminua apenas para manter a paz. Então você se afasta, não dramaticamente, não com ressentimento. Você se retira silenciosamente. Às vezes, as pessoas confundem esse recolhimento com tristeza, timidez ou distanciamento. Pensam que você se isola porque se sente desconfortável sozinho. Mas o oposto é verdadeiro. Você se isola porque é extremamente seletivo em relação ao que permite afetar seu estado interior. Seu sistema nervoso não prospera com ruído, conexões superficiais ou performance emocional. Ele busca coerência, sinceridade, conversas que realmente signifiquem algo. Quando isso está ausente, seu corpo sente antes mesmo de sua mente explicar. Tensão no peito, fadiga mental, uma sensação de sobrecarga sensorial, mas carência emocional. Portanto, você escolhe a solidão não como uma fuga, mas como um recomeço. Sozinho, você não precisa se traduzir. Não precisa gerenciar expectativas. Não precisa fingir interesse onde não há sintonia. É por isso que multidões podem parecer mais solitárias do que salas vazias. Não é a ausência de pessoas que o afeta. É a ausência de verdade. E essa percepção não é uma falha. É um sinal. Indica que sua capacidade de conexão é real e, portanto, não pode ser desperdiçada em interações que não a respeitam. Você não é antissocial. Você não é fechado, Você simplesmente tem uma predisposição para buscar profundidade em vez de densidade. E até que essa profundidade esteja presente, estar sozinho, sempre parecerá mais autêntico do que estar cercado, por pessoas que não te compreendem verdadeiramente. Parte 7. Você nasceu para contribuir, não para ser reconhecido. Provavelmente já percebeu isso em si mesmo. Elogios não te motivam da mesma forma que parecem motivar outras pessoas. Títulos são vazios depois de um tempo. Reconhecimento é bom, mas não dura. O que realmente te energiza é diferente. Você se sente vivo quando está construindo algo que importa. Quando seu esforço se conecta a um contexto maior. Quando seu trabalho aprimora um sistema, ajuda um grupo a funcionar melhor ou impulsiona uma ideia em vez de apenas polir uma imagem. Você não é movido por aplausos. Você é movido por impacto. Então, quando se encontra em ambientes obcecados por status, quem está ganhando? Quem é visível? Quem está levando o crédito? Você se desvincula aos poucos. Não em protesto, não por amargura.
Você simplesmente para de investir emocionalmente porque a competição por si só parece vazia para você. Espaços movidos pelo ego te drenam. Conversas centradas em ganho pessoal perdem sua atenção rapidamente. E as pessoas às vezes interpretam isso mal. Elas pensam que você não tem ambição. Pensam que você é indiferente. Pensam que você não quer se destacar. Mas não é nada disso. Você se importa profundamente, só que não pelas mesmas recompensas. Você quer que seu tempo signifique algo além do seu próprio nome. Você quer contribuir para um processo, um movimento, uma estrutura que continue funcionando mesmo depois que você se afastar. Quando isso está presente, você se entrega por completo. Quando está ausente, você se desliga. Não porque você não se importa, mas porque seus valores não estão sendo respeitados. Para você, o sentimento de pertencimento não vem da admiração. Vem de ser útil da maneira correta. De saber que o que você está fazendo está alinhado com algo maior do que o avanço pessoal, que seu esforço não está apenas alimentando uma hierarquia, mas sim melhorando a forma como as pessoas vivem, pensam ou se conectam. É por isso que você frequentemente se sente deslocado em ambientes construídos sobre a comparação. Sua motivação não se baseia em validação. Ela se baseia em significado. E quando você entende isso, muita confusão se dissipa. Você não está desmotivado. Você está desalinhado. Você não está desengajado. Você está subutilizado. Você não precisa de mais elogios. Você precisa de um propósito pelo qual vale a pena estar presente. Quando você percebe que sua contribuição está ligada a algo real, você não precisa ser incentivado, recompensado ou reconhecido. Você segue em frente por conta própria. Por quê? Para você, pertencer não significa ser visto. Significa saber que o que você está construindo realmente importa. Parte 8. Seu senso de pertencimento é frequentemente assíncrono. Aqui está algo que você pode ter notado, mas para o qual nunca encontrou palavras. O pertencimento não chega à sua vida de uma vez. Não se parece com um grupo de amigos perfeito. Não dá a sensação de finalmente encontrar sua turma. Não se instala em um lugar e permanece lá. Em vez disso, aparece aos poucos. Uma pessoa que realmente entende como você pensa. Um projeto que parece alinhado em vez de desgastante. Um momento em que algo que você diz silenciosamente muda a direção de uma sala e depois desaparece novamente. Não porque foi falso, não porque você fez algo errado, mas porque é assim que seu senso de pertencimento funciona. Você se move pela vida em fases, não em compartimentos. Você se conecta profundamente, mas seletivamente. E quando o alinhamento se perde, você não o força a permanecer apenas pelo conforto da continuidade. Isso pode ser confuso em um mundo que trata o pertencimento como um destino. As pessoas falam sobre encontrar sua tribo como se fosse permanente, como se, uma vez que você chegasse lá, a busca tivesse terminado. Mas essa ideia nunca se encaixa completamente em você. Porque seu senso de conexão está ligado ao significado, não à localização. Você pode se sentir mais compreendido em uma única conversa do que em anos participando de um grupo. Mais à vontade em uma colaboração temporária do que em círculos sociais de longa data que pararam de evoluir. E às vezes isso faz você se questionar. Por que isso continua acontecendo? Porque não consigo simplesmente me estabelecer em um lugar. Porque o sentimento de pertencimento parece momentâneo em vez de estável. Mas aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca considera. Você não foi feito para imersão constante. Você foi feito para precisão. Seu pertencimento é situacional porque sua consciência é específica. Você aparece onde sua visão é necessária, onde seus valores são refletidos, onde sua presença realmente faz a diferença. E quando esse alinhamento é alcançado, você segue em frente. Não por distanciamento, mas por integridade. Você não foi feito para pertencer a todos os lugares. Você foi feito para pertencer onde importa. Onde sua perspectiva traz clareza. Onde seu pensamento impulsiona algo. Onde a conexão não se baseia no hábito, mas na relevância. Portanto, se sua vida parece uma série de interseções significativas em vez de um lar permanente, isso não é instabilidade. Isso é planejamento. Seu pertencimento não está faltando. É assíncrono. E quando você para de medir isso pelos prazos ou expectativas de outras pessoas, deixa de parecer ausência e passa a parecer intenção.
Parte 9. O erro que Aquário comete sobre pertencimento. Existe uma suposição silenciosa que você talvez nem perceba que carrega. Que um dia as coisas se encaixarão. Que eventualmente as pessoas acompanharão. Que quando o mundo se tornar mais aberto, mais consciente, mais alinhado, você finalmente se sentirá em casa. Então você espera, não passivamente, mas pacientemente. Você permanece observador. Você mantém seus padrões. Você diz a si mesmo que o tempo cuidará do resto. Mas aqui está o problema. Esperar mantém você suspenso. Mantém você em um estado constante de quase compreendido, quase conectado, quase acomodado. Você se move por espaços com o pertencimento em suspenso, fora de alcance. E com o tempo, isso cria uma distância sutil entre você e a vida que você está realmente vivendo. O pertencimento não chega como uma recompensa por ser precoce. Não aparece quando todos os outros evoluem. Essa crença, por mais lógica que pareça, impede você de se envolver plenamente com o que está disponível agora. Porque o pertencimento não é algo que você recebe quando as condições são perfeitas. É algo que se constrói em conjunto, através dos limites que se estabelecem em vez de tolerar o desalinhamento. Através das relações que se escolhem intencionalmente em vez de por proximidade ou conveniência. Através dos ambientes que se constroem ou procuram em vez de esperar que apareçam. Quando se assume que o sentimento de pertença virá mais tarde, inconscientemente, você se retrai no presente. Permanece ligeiramente na defensiva, ligeiramente distante, ligeiramente preparado para partir. E as pessoas sentem isso. Nem sempre sabem por quê, mas percebem que você não está totalmente ancorado. Não porque você não se importe, mas porque ainda está à espera de permissão para pertencer. A mudança acontece quando você para de esperar que a ressonância o encontre e começa a projetá-la. Quando cria espaços onde a curiosidade é bem-vinda. Quando investe em conversas que o desafiam e o expandem. Quando para de diminuir as suas expectativas para se adequar a espaços que nunca foram construídos para si. Pertencer não é passivo. É participativo. Não se trata de forçar uma conexão ou baixar os seus padrões. Trata-se de escolher o alinhamento deliberadamente e permitir-se chegar onde já está. Quando compreende isso, a questão muda. Já não é quando é que vou pertencer. A questão passa a ser: o que estou disposto a construir, proteger e me comprometer agora. E é aí que o sentimento de pertencimento deixa de ser algo adiado e começa a se tornar algo vivido. Parte 10. Reinterpretando a sensação de estar fora de lugar como antecipação. E se o sentimento que você vem tentando resolver não for, na verdade, um problema? E se essa constante sensação de estar ligeiramente fora de sintonia no trabalho, nos relacionamentos, nas conversas do dia a dia, não for evidência de que algo está errado com você? E se for informação? A maioria das pessoas encara o desconforto como uma falha, como um sinal de que precisam se ajustar, se suavizar ou voltar ao padrão. Mas, para você, o desconforto muitas vezes chega antes da explicação. Você o sente quando seus valores começam a mudar. Quando seu ambiente não corresponde mais a quem você está se tornando. Quando permanecer na zona de conforto significaria se manter menor do que você é. Isso não é desalinhamento. É um sinal de transição. Você não deve chegar a uma sala e desaparecer nela. Você deve perceber o que está faltando. Sentir onde a energia está estagnada. Perceber quando sistemas, conversas ou relacionamentos estão operando por um fio. Portanto, quando você se sente fora de lugar, não é porque você falhou em se adaptar. É porque a adaptação exigiria que você ignorasse o que já sabe. Você está programado para iniciar movimentos, não para preservar o conforto. Para fazer perguntas melhores, não para manter as aparências. Para romper padrões que não servem mais, muitas vezes silenciosamente, muitas vezes antes que alguém admita que há um problema. E esse papel é desconfortável por natureza, porque a mudança não vem de pessoas que se encaixam perfeitamente. Ela vem de pessoas que criam atrito suficiente para despertar os outros. Você não entra em espaços para decorá-los. Você entra para mudar a atmosfera, para introduzir uma maneira diferente de pensar, para desafiar pressupostos que todos os outros pararam de questionar, para criar espaço para que algo mais honesto emerja. É por isso que se encaixar nunca foi seu objetivo, mesmo quando você tentou fazer com que fosse.
Seu sistema nervoso sabe quando um espaço é temporário. Sua intuição reconhece quando sua presença deve provocar mudanças, não se acomodar. Então, em vez de perguntar por que me sinto deslocado, faça uma pergunta diferente. O que estou à frente? À frente de uma estrutura ultrapassada. À frente de uma crença limitante. À frente de uma conversa que ainda não aconteceu? Uma vez que você faça essa mudança, o desconforto deixa de ser pessoal. Ele se torna direcional. Você não está atrasado em relação ao mundo. Você está um pouco à frente do que ele é capaz de fazer. E isso não é uma falha. É o seu funcionamento. Parte 11. Onde Aquário realmente se encaixa. Se você passou anos tentando descobrir onde se encaixa, aqui está algo que vale a pena considerar. Talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez tenha sido a definição de pertencimento que lhe foi imposta. A maioria das pessoas aprende que pertencer tem uma certa aparência. Papéis claros, rotinas compartilhadas, regras tácitas. Você entra, se adapta, permanece. A estabilidade vem da mesmice. O conforto vem da concordância. Mas esse modelo nunca pareceu certo para você. Você não se sente em casa em lugares onde a curiosidade é limitada, onde perguntas são tratadas como interrupções, onde lealdade significa silêncio em vez de honestidade. O que te atrai são conversas que levam a algum lugar, aquelas que desafiam suposições em vez de reforçá-las. Espaços onde pensar livremente não é apenas tolerado, é esperado. Você pertence onde as ideias estão vivas, onde as pessoas podem discordar sem tentar dominar, onde a nuance é valorizada acima da certeza, onde a integridade importa mais do que a imagem. Nesses espaços, você não precisa se explicar. Você não precisa suavizar sua percepção ou fingir que não nota o que é óbvio para você. Você tem permissão para pensar em voz alta, explorar possibilidades, perguntar. E se tentássemos isso de forma diferente? E essa liberdade muda tudo. Seu senso de pertencimento nunca deveria ser tradicional. Nunca deveria se parecer com um lugar fixo à mesma mesa ano após ano. Deveria ser dinâmico, construído em torno do alinhamento, e não da obrigação. Você prospera em comunidades unidas por valores compartilhados, não por uma uniformidade imposta, onde as pessoas estão comprometidas com a verdade, o crescimento e a consistência ética, mesmo quando isso é desconfortável. É por isso que você frequentemente se sente inquieto em ambientes que priorizam a conformidade. Seu sistema sabe quando o acordo está sendo usado como um atalho para evitar o pensamento crítico. Onde você realmente pertence é onde a honestidade é protegida, onde a curiosidade é incentivada, onde as pessoas estão dispostas a evoluir em vez de defender posições ultrapassadas. Esses espaços podem ser mais difíceis de encontrar, mas quando você os encontra, os reconhece imediatamente. A tensão diminui. O ruído se aquieta. Sua mente se aguça em vez de se desligar. E nessa clareza, algo importante se torna óbvio. Você não foi feito para se encaixar no mundo como ele é. Você foi feito para pertencer a lugares que estão ativamente se tornando algo melhor. E quando você para de tentar se encaixar à força nas definições tradicionais de pertencimento, você se liberta para construir e reconhecer os tipos de comunidades que foram realmente projetadas para a sua maneira de pensar. Isso não é exclusão. Isso é alinhamento. Se você passou muito tempo se sentindo deslocado, aqui está o que mais importa. Não há nada de errado com você. Você não está quebrado. Você não é emocionalmente distante. E você nunca deveria ter desaparecido do mapa só para deixar os outros confortáveis. O que você está vivenciando não é confusão, mas sim transição. Você está vivendo no espaço entre o que não se encaixa mais e o que ainda não chegou por completo. E esse espaço pode ser perturbador, especialmente em um mundo que pressiona as pessoas a se acomodarem rapidamente, a se encontrarem cedo e a se manterem previsíveis. Mas seu papel nunca foi estabilizar o que está ultrapassado. Seu papel é perceber quando algo não funciona mais e se recusar a fingir o contrário. Pertencer, para você, não significa se diminuir para se encaixar em ambientes que já estão desmoronando sob suas próprias limitações. Significa se posicionar plenamente no que você vê, no que você valoriza e no que você está disposto a contribuir sem pedir desculpas. Quando você para de forçar o alinhamento e permite que ele te encontre, algo muda.
Você não sente de repente que chegou lá. Você não se prende a uma identidade definitiva. Você não encontra um lugar perfeito que nunca muda. O que você sente é mais sutil do que isso. O atrito diminui. A resistência se aquieta. O mundo começa a se aproximar da frequência que você sempre manteve. E nesse momento, você percebe algo importante. Você nunca esteve atrasado. Você nunca esteve perdido. Você simplesmente estava adiantado, vivendo no futuro enquanto aprendia a viver no presente. Essa consciência não te isola mais. Ela te ancora. Porque, uma vez que você para de questionar o seu lugar no mundo, você começa a reconhecê-lo não como um destino, mas como uma direção. E a partir daí, você não precisa mais buscar um lugar para pertencer. Você o carrega consigo. Se este vídeo fez sentido para você, se deu voz a algo que você sentia, mas não conseguia explicar, então você não está aqui por acaso. Este canal é para pessoas que pensam profundamente, percebem padrões com antecedência e sentem a tensão de viver em um mundo que ainda não acompanhou o ritmo das mudanças. É para aqueles que não querem opiniões superficiais ou ruído repetitivo, mas sim conversas honestas sobre identidade, propósito e o que realmente significa pertencer em uma época de transformação. Se você se identifica com isso, convido você a se inscrever. Não porque você precise de mais conteúdo, mas porque este espaço foi criado para a continuidade. Cada vídeo se conecta ao seguinte, explorando ideias que não se encaixam em respostas rápidas ou frases de efeito da moda. Com o tempo, o foco deixa de ser em tópicos individuais e passa a ser em entender como você se move pelo mundo com clareza, em vez de confusão. Ao se inscrever, você escolhe a profundidade em vez da distração. Você escolhe a compreensão em vez da reação e escolhe se manter conectado a uma perspectiva que respeita sua inteligência e sua experiência interior. Se você se viu concordando com a cabeça, pausando ou refletindo enquanto assistia, este canal é para você. Então, inscreva-se, não para seguir cegamente, mas para participar de uma conversa que realmente leva a algum lugar. E se você quiser apoiar ainda mais este trabalho, deixe um comentário, compartilhe sua perspectiva. Que este seja um espaço onde pessoas reflexivas não apenas assistam, mas participem. Vejo você no próximo vídeo.